tá? Até para a gente não atrapalhar o bom transcorrer aí da apresentação. Outro ponto importante, mantenha os microfones em mudo, tá? Esse talvez seja o mais importante de todos, até para não atrapalhar o apresentador. Tá? Então, feito isso, né, editado o nome e o e-mail corretamente de vocês, mantendo os microfones no mudo, a gente já está pronto para começar. Leandro, a palavra é sua, fique aí à vontade. Alô, alô, bom dia. Todos me escutam? Perfeito, perfeito. Bem, antes de tudo, queria agradecer a cada um de vocês aí pela presença, né? Para poder assistir aqui ao nosso webinar e ouvir um pouco do que a gente tem para falar para vocês. Porque se a segurança da informação ainda é algo que muitas vezes o pessoal ainda não tem assim como prioridade dentro de um sistema. E por que na época ele era muito na FTV, ou circuito fechado de televisão. O objetivo é levar a informação de um ponto para outro ponto sem acesso, né, a esse tipo de sistema, porque na época em si, quando isso foi lançado, era muito caro, mas o mercado ele veio funcionando de uma tal forma, assim como todas as áreas, né, da sociedade, que a migração do analógico para o IP, além de permitir uma grande gama de novas opções, né, de novas possibilidades, novas tecnologias que até então não eram possíveis, tornaram que o sistema fosse tem os prós e contras, né? Seriam esses prós e os contras, que o sistema agora ele é suscetível a ataques, que antigamente ele tinha somente o conhecimento de ligar um cabo coaxial a uma câmera, passar um cabo, poder fazer o transporte da sinalização. Agora você sabe um pouco sobre segurança, sabe um conceito de TCP/IP, o que é uma porta, o que é uma VPN, às vezes também vai mexer com uma autenticação, uma criptografia, né? E por que o analógico em si ele foi descontinuado? Porque ele tinha muitas vantagens na época, né? Poucas características. Ou seja, esse sistema em si ele tinha uma limitação tecnológica muito grande. Grandes problemas de interferência. Então, o sinal analógico, como ele era dependente em si do cabo coaxial, eu acredito que grande parte do problema que os técnicos enfrentavam em si era poder trabalhar com conectores que tinham que ser perfeitamente feitos, né? A câmera tinha que estar perfeitamente alinhada, era um sistema que era totalmente suscetível à interferência eletromagnética, à interferência via rádio, né? Problemas de distância. E aí veio o sistema IP, onde a partir da chegada dos computadores, né, nesse sistema, houve uma contribuição gigantesca na estrutura como um todo, pois aí começaram a utilizar protocolo de comunicação, e as redes em si, por serem IP, elas já seguem padrões de transporte, padrões de funcionamento, existem órgãos que fazem o controle de toda a informação como ela é trafegada, né? Então isso aí trouxe para o sistema CFTV um avanço muito grande, porque a partir daí, por se tratar de TCP, envolve programação, então você já vai ter autenticação, a parte de segurança, né? Privacidade, e entre outras muitas funcionalidades. E a parte mais preocupante dessa evolução é que o avanço tecnológico aconteceu tão rápido, de forma tão acelerada, né, que muitos profissionais em si não se preocuparam em poder acompanhar a evolução em si. Então, hoje em si, eu já presto muito suporte para gente que não tem conhecimento, que trabalha na área de CFTV, e muitas vezes me pergunta como levar uma imagem de um site A para um site B. Então você percebe que ele está trabalhando com o mundo IP, mas ele ainda não tem um feeling de trabalhar com o roteamento, com o encaminhamento de um pacote. E querendo ou não, isso ainda é um
ponto muito básico para o mundo de redes. E quando você está brincando com o mundo de redes, você também está suscetível a ataques. E aí, você sendo uma pessoa leiga, você vai encontrar muitos problemas na frente, como eu vou passar mais adiante para vocês verem. Onde existem ferramentas que fazem varreduras na internet, trazem câmeras abertas para qualquer um ter acesso. E essa ferramenta, só adiantando um pouquinho, o pessoal fala que é a ferramenta mais perigosa já inventada hoje na atualidade, que seria o Shodan, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E hoje nós encontramos facilmente sistemas onde o administrador não possui um usuário para poder fazer uma segurança, ou a rede do CFTV ela se encontra na mesma localidade que a rede local, né? Então você não tem uma VLAN separando nada disso. Os equipamentos em si, eles estão rodando com IP padrão, com usuário e senha padrão. Sem contar que ainda tem uns problemas um pouquinho mais avançados que eu vejo que os técnicos têm, né? Que eles pensam que estão resolvendo por um lado, mas pelo outro ainda existe uma brecha muito grande aberta. Foi um exemplo que eu peguei esses dias de um cliente que ele faz a visualização das imagens de forma remota, mas ele não usa nenhum tipo de criptografia no transporte dessas duas localidades, né? Então, todos os clientes dele estão enviando informação para a matriz, onde ele faz o gerenciamento da rede, porém, ele não tem essa questão da segurança. E hoje eu tô trabalhando junto com ele e mostrando para ele que realmente isso faz diferença. Porque a gente não. Você consegue ter o controle da informação enquanto ela está dentro de casa, enquanto ela está dentro da sua LAN. Agora, quando isso sai para um ambiente externo, que é onde acontece a brincadeira, que é onde você vai ter gente tentando atacar de todas as formas, você vai ter um man in the middle para poder fazer o sequestro da informação durante o ponto de partida até o ponto de chegada. E não é somente hospedando um endereço IP, um serviço de DNS, que vai resolver o seu problema. Ele resolve, você vai ter a visualização. Mas querendo ou não, você vai estar abrindo algumas portas de serviço, vai estar abrindo alguns protocolos. E é aí que entra a grande questão. É importante você ter um sistema de segurança para um sistema de segurança? Sim, porque se lá atrás a ideia do CFTV era de levar a informação ponto a ponto, de forma que ninguém tivesse acesso a essas informações, somente quem fosse fazer a gestão das imagens em si, se não tiver isso, perde o sentido do CFTV. Qualquer um pode ter acesso, acaba a privacidade, acaba a segurança. Bem, então falar um pouco para vocês do Shodan. O Shodan em si, ele é uma ferramenta de busca, né? Semelhante a uma ferramenta do Google. Inicialmente ele foi inventado para que empresas como Microsoft, Cisco, entre outras, pudessem fazer o acompanhamento de de como que os equipamentos são distribuídos ao redor do mundo. Quem está utilizando, como está utilizando, se está utilizando de forma certa ou não. E isso foi a ideia principal do Shodan. Mas aí, acabou-se que o inventor dessa ferramenta, ele não sabia que ele tinha em mãos a ferramenta mais poderosa do mundo, vamos falar assim. Porque o que é o Shodan hoje? Ele é uma ferramenta de busca, onde ele ele faz uma varredura pela internet, joga um endereço IP aleatório, e aí ele começa a bater nas 65 mil portas possíveis, tanto TCP IP como DP, e aí o que ele encontrar, ele entra. Vai falar, tá, até aí não tem nenhum problema. Só que, depois disso, além dele entrar dentro da rede da pessoa, ele vai vasculhar, ver se existe, já tem uma base de dados criada, né? Ele vai ver se existe algum dispositivo que esteja desprotegido, que não tenha nenhum tipo de controle de acesso, nenhuma senha de acesso, ou que ele esteja utilizando IP padrão, senha padrão. Então esse é o primeiro comportamento que o Shodan faz, né? Faz esse tipo de varredura. E após isso, ele traz para o site do Shodan o endereço IP do dispositivo, qual o modelo do dispositivo, o tipo de exploit de vulnerabilidade que foi encontrado naquele equipamento.
Então, o mais bizarro de tudo isso é porque hoje as pessoas têm as informações divulgadas e não estão sabendo. E tanto que vou abrir para vocês verem o Insecan depois, que seria uma ferramenta semelhante ao Shodan, só que focada para o sistema do CFTV, onde no próprio site diz, se você encontrar uma câmera conhecida aqui, você pode mandar um e-mail para a gente com o endereço da câmera, né, para poder facilitar a remoção do site, ou você pode simplesmente alterar o seu usuário e senha padrão, que automaticamente vamos perder a conexão e você vai voltar para a sua segurança. Então, coisas simples como senha, usuário, mudar o padrão do equipamento, ainda não é algo que o pessoal tem visto com bons olhos. Muitas vezes o técnico ele tem lá a pressa dele para poder fazer a instalação, para poder entregar a obra, mas esse pequeno passo de você abrir um wizard e jogar e mudar aquele admin para uma senha um pouco mais complexa, faz uma grande diferença no final. O Shodan em si, ele não traz somente a parte de CFTV, né? Ele traz qualquer dispositivo conectado. Então já tiveram casos do Shodan, que foi um dos mais famosos que aconteceu no ano passado, foi com um grande milionário aí da Forbes, que ele estava num aniversário familiar dele, de repente ele escutou uma voz no quarto dizendo assim, shut up, que era a barra eletrônica, mandando a filha dele simplesmente calar a boca. Mas aí ele ficou assim, como que isso está acontecendo? E quando ele foi ver, a babá eletrônica estava falando, a câmera se movimentava, e antes dele conseguir desconectar o equipamento da rede, ele ainda ouviu um idiota. O cara ainda conseguiu xingar ele do outro lado. Então hoje, essa questão de segurança, até para esse mundo de IoT, que nós estamos cada vez mais assim, mergulhados, né? É uma questão que não podemos deixar de lado. Hoje o sistema de CFTV, pela facilidade como ele é montado, né? Como uma câmera é feita, como ela é configurada, como o sistema operacional Linux que roda dentro dela é simples, é uma das principais ferramentas e uma das que serão mais exploradas para poder montar algumas redes de ataque, né? Como por exemplo a botnet. Então hoje o CFTV em si, ele com certeza vai ser um dos maiores alvos. Assim como a gente tem um ataque de um ransomware, que é um ataque simples, que vai e faz uma criptografia, a gente também vai ter um ataque cada vez mais presente, que vai ser um ataque de negação do serviço, onde o pessoal vai utilizar geladeiras, fogões e câmeras de CFTV, roteadores, para poder sobrecarregar um serviço, um sistema, e assim derrubar uma operação, né? Bem, vou mostrar para vocês aqui como que funciona, né, a ferramenta em si. Esse aqui é o Insecan, é um site russo, né? Ele veio após o Shodan, seguindo a mesma linha de raciocínio, que ele faz uma varredura dentro da internet, busca um endereço IP aleatório. Buscando um endereço IP aleatório, ele vai tentar fazer o acesso ao equipamento e ele traz uma base de dados aqui no site para a gente poder acessar a câmera também, se quiser, né? Então, só para vocês verem, cadê? Aqui. Aqui ele fala que para você mandar um link, né, para poder facilitar a remoção da câmera. E se você não quiser contatar a gente por e-mail, você pode simplesmente mudar a senha da sua câmera de acesso. Então, muita gente hoje ainda deixa a senha padrão e eu volto a repetir. E isso é um ponto muito crítico, é um ponto muito complicado. Então, aqui no site do Insecan, vocês podem ver aqui, ó, você fazer aplicar filtros, né? Fabricantes, países, lugares, cidades. Então, vou aplicar aqui primeiro pegar um fabricante qualquer. Essa base de dados, ela tem caído cada vez mais, né? Porque, querendo ou não, esse site aqui, ele fez um grande barulho na rede, né? Esse site aqui, ele está em pé desde 2014 e ele já chegou a hospedar cerca de 300 mil câmeras.
Hoje gira em torno dos 17 mil, mas mesmo assim, ao meu ver, isso é um número bem alarmante, né? Então, você já que você tem câmeras residenciais, câmeras industriais, câmeras de rua, e está aqui para qualquer um ver e poder ver com os próprios olhos que isso é real, né? E esse aqui seria o outro endereço, o https://shodan.io. Então aqui ele traz para você qualquer tipo de dispositivo que vai estar conectado na internet e que tenha um acesso que seja vulnerável, né? Então ele traz o endereço de IP, traz a localização do dispositivo, né? O top serviços que estão rodando em relação ao fabricante, localização. E querendo ou não, essa questão ainda do endereço IP, né? Ela é muito crítica, porque é a porta de entrada para que você consiga fazer um ataque. O endereço IP em si não resolve nada, mas vamos dar uma semelhança de uma rua. Se você sabe onde a pessoa mora, para o ladrão ir lá e roubar, fica muito mais fácil. Ele só vai ter que se preocupar em como que ele vai entrar. Mas ele já sabe o endereço, já sabe a cor da casa, já sabe o formato do portão. Ele só precisa fazer um estudo um pouco maior, e aí que vem a questão de um ataque em si, né? Mas aqui já tem tudo praticamente montado. Hoje, se você pesquisar pela Deep Web, já existem muitos tutoriais que utilizam o Shodan como uma ferramenta-chave para poder te ensinar a fazer um ataque. Ele fala, entre no Shodan, procura o endereço IP, e a partir disso ele começa a rodar até tutoriais de como fazer uma invasão. Então, sites como o Shodan e o Insecam tendem a parar de existir, mas ainda a comunidade Kraken mantém esses sites em pé. Então, para ter uma ideia, esse ano já fiquei sabendo que já existem mais 2 sites americanos que têm uma base de dados bem grande em relação a CFTV, e a tendência disso é aumentar. Não tem como fugir disso. E a dica que eu tenho, mais importante para deixar a respeito disso, é jamais utilize IP e senha padrão no equipamento. E por falar em senha, né? Já vimos que então que existem alguns sites que divulgam a parte primária de um ataque, que seria o endereço IP. E possuindo o endereço IP em mãos, nós temos a porta de entrada. A questão de saber é como será feita a entrada. E aí vem a segunda parte. Seriam as técnicas de quebra de senha. A senha foi feita para ser algo que o indivíduo possa lembrar facilmente, mas ao mesmo tempo não seja fácil de ser adivinhada ou quebrada. Porque não adianta você utilizar uma senha que tenha 32 caracteres se você não vai lembrar, ou se você vai ter ela anotada em algum lugar para poder fazer a consulta, porque você não lembra. Ainda mais se a gente levar em consideração que o sistema do CFTV ele vai ter uma senha para cada câmera. E aí é um outro ponto que é muito complicado na hora de você fazer o correto dimensionamento do sistema. Porque a tendência é que coloquem sempre a mesma senha em todos os dispositivos. Então, se eu conseguir entrar no primeiro dispositivo, eu consigo entrar em todo o restante. E aqui vem os principais métodos de ataque para poder fazer a recuperação de senha, né? O primeiro seria o método do dicionário, que é uma forma que pega uma lista de palavras conhecidas, né, e possíveis do sistema, e aí ele começa a meio que utilizar um ataque de força bruta. Ele começa a pegar essa base do dicionário que ele tem e começa a aplicar essas opções que ele tem para oferecer. Deixa eu ver aqui, está dando um pouco de retorno. Tem alguém com o microfone ligado. Bem, o outro modo que tem seria o método de ataque de força bruta, né, que ele acredito que seja o mais comum e mais simples de ser utilizado hoje, onde existe um algoritmo que ele consegue, você vai especificar para ele a quantidade de caracteres que ele vai trabalhar, se ele vai utilizar hexadecimal, se não vai, se serão letras, se serão números, e aí ele começa a trabalhar em cima disso, começa a girar todas as quantidades possíveis de sequências, né, até poder utilizar isso como
com uma chave para autenticação. E, para vocês terem uma ideia, assim, só uma comparação, esse método de ataque de força bruta, ele hoje sim é um dos mais utilizados, porém ele ainda é um dos mais ineficientes se levarmos em consideração uma criptografia, por exemplo. Uma chave de 256 bits, o tempo que você vai levar para poder testar todas as configurações possíveis para 256 caracteres, hoje é fisicamente impossível. É o ataque híbrido, né? Essa forma de ataque, ela usa alguns passos do dicionário para poder tentar se autenticar, né? Palavras conhecidas, palavras que já foram tentadas anteriormente, mas a diferença é que ele usa caracteres especiais. Então, dá um exemplo aqui de palavra password. Então, ao invés de utilizar password, ele vai utilizar um arroba no lugar do A, um zero no lugar do O, né? E ataque baseado em padrões, né? Seriam regras. E aqui ele é um ataque um pouco mais avançado, que querendo ou não, hoje não vejo ele tão presente no sistema de CFTV, mas em si em grandes ataques, porque ele vai utilizar uma base de conhecimento em cima do usuário. Quer dizer que o atacante ele sabe quem é o usuário, sabe quais são as senhas padrões que ele costuma utilizar, se ele costuma utilizar o nome do cachorro, o nome da mãe, a data de aniversário de casamento e assim por diante. E ele utiliza isso para poder construir um dicionário e assim poder tentar fazer a invasão. Os ataques passivos online. Esse aqui já é um nível um pouco mais avançado, porque aqui você usa ferramentas de sniffing, né? Então você já começa a fazer o sequestro de pacotes para poder tentar encontrar dentro do pacote a chave de autenticação. Então isso tem que ser feito durante uma autenticação, né? Então aqui já envolve um pouco mais de trabalho, mas em si, dependendo da estrutura como um todo, ele pode ser utilizado sim para um sistema de CFTV. Porque se vocês imaginem que existe uma localização onde se sabe que lá tem 4.000 câmeras. E o cara sabe que se ele construir uma botnet e manter aquelas 4.000 câmeras como zumbis dele, ele consegue simplesmente realizar inúmeros outros ataques por aí. E hoje o principal objetivo de você sequestrar um sistema de CFTV, de você sequestrar um computador zumbi, para deixar como zumbi, em si é a utilização como um sistema de botnet para poder construir um ataque distribuído. E o ataque ativo online, né? Esse tipo é mais agressivo que o passivo, pois o processo requer engajamento maior com o alvo. No caso de senha fraca ou pobre, né? Aqui você vai utilizar keylogger, então aqui você já vai ter um software espetado dentro da vítima para poder fazer o sequestro desses dados. Isso aqui em si não vai ser utilizado em si como no CFTV, mas é muito presente. E o ataque não tecnológico, que eu posso dar um exemplo aqui básico de engenharia social, que é um exemplo clássico para roubo e coleta de informações. Um exemplo básico, isso aqui eu presenciei, foi numa empresa de atendimento, um call center, onde uma pessoa que não se identificou ligou para o atendente e começou a conversar com ele. Conversar, e conseguiu encontrar uma brecha para ter algum assunto que não fosse relacionado àquele assunto primário. Começou a conversar sobre como que era o trabalho da pessoa, como que era a console de gerência que ele trabalhava, se era complicado de mexer, se não era, a cor da console. E assim ele começou a desenhar e tentar identificar qual era o sistema que era utilizado naquela estrutura. E é aí que vem o princípio da engenharia social. Você persuadir a pessoa para que você consiga tirar alguma informação dela. E querendo ou não, o sistema de CFTV, se a gente falando de senha, uma hora ou outra, um técnico ele vai soltar para alguém a senha daquela câmera. Se o cliente pedir, ele simplesmente ele vai falar qual é a senha. E muito dificilmente depois ele vai fazer a alteração. Que é uma outra coisa muito importante, que hoje em dia a chave nunca é trocada.
A senha que foi instalada a câmera vai ser a mesma senha que aquele equipamento vai quebrar. Muito dificilmente isso é alterado. Tá? Ferramenta de ataque, a botnet. Então, essa aqui é a estrutura utilizada hoje, a estrutura mais comumente utilizada hoje para poder se manter no anonimato e assim poder executar todos os tipos de ataque que um atacante queira. Então, em cima você vai ter um atacante, né? Em cima de um command control, com toda uma rede de zumbis embaixo dele. Então, para vocês terem uma ideia, ano passado ocorreu uma invasão onde um servidor recebeu mais de 400 gigabits por segundo somente de ataque da DOS. Isso aí foi um dado que veio, né, da Lizard Squad, que seria um grupo hacker muito famoso. Hoje o pessoal só conhece o Anonymous aí, sim, mas a Lizard Squad, ela existe e é um grupo muito grande. E isso aí foi utilizado um malware chamado Lizard Stressor, né? Esse pessoal, ele construiu uma botnet, e para vocês terem uma ideia, essa botnet, ela é muito grande, e hoje pouca gente sabe da localização, quem comanda, quem são essas pessoas, porque essa botnet, esse grupo utiliza ela como um meio para poder arrecadar dinheiro. Então, eles fornecem o software em si para algumas pessoas para poderem utilizar como ataque, mas eles recolhem uma porcentagem das máquinas sequestradas para a rede interna deles. Então, hoje, pode-se considerar que a Lizard Squad tem a maior botnet existente no mundo. E o problema de tudo isso? Tudo isso é montado com equipamentos focados em IoT, com câmeras de CFTV, alguns roteadores, e que muitas vezes poderiam ter sido evitados com algumas ações simples. E hoje, uma coisa que agrava muito isso é o conceito de malware as a service, né? Hoje é possível você entrar na Deep Web, como agora está ficando cada vez mais famosa, né, até pela questão do Bitcoin, e você comprar um ataque como um serviço. Hoje qualquer um pode desembolsar lá 100, 200 dólares e comprar um executável para poder realizar um ataque em uma estrutura. Então, ataques de negação de serviço, ataques de sequestro, como o ransom, né? Isso aí vai ficar cada vez mais frequente. O WannaCry, que foi um caso aí que todo mundo ficou sabendo, foi um ataque que veio de uma base de ransomware, né? Já utilizava um exploit que era conhecido, que não foi resolvido na atualização das pessoas, e todo mundo viu o problema que isso causou e a visualização que isso teve na estrutura como um todo, né? E aí que vem a importância. Atualização, checagem de informação, possuir uma infraestrutura bem protegida, equipamentos que estejam sempre atualizados, fazer um acompanhamento e gestão da rede, porque o sistema de CFTV em si é simples, é câmera, NVR, software de gestão, mas tem que levar em consideração que, além disso, você está brincando com uma rede que está totalmente conectada. O mundo IP, há um pouco tempo atrás, simplesmente era uma coisa ou outra, mas hoje você tem tudo conversando entre si. Hoje você tem celulares que fazem a gestão de câmeras, celulares que fazem a gestão de roteadores, você tem casas que são geridas direto pelo celular. Então tá tudo conectado e geralmente tudo isso fica em um único ponto. Então, mesmo que às vezes custe um pouco mais custe um pouco mais no projeto final, é importante dar uma ressaltada maior na questão da segurança. Mesmo que o cliente fale, eu não posso pagar isso e aquilo, mostra para ele um caso real, abre um caso de um ataque, mostra para ele como isso tem repercutido, o que pode acontecer. Se você quiser também, abre sei lá, um site de um Shodan da vida, mostra para ele como as informações estão lá para qualquer um ter acesso. As câmeras ficam lá para qualquer um ter acesso e ver o que está acontecendo.
Hoje em dia, até a questão da webcam, né, dessa Smart TV aí, todo mundo já ouviu falar que existe gente que está invadindo webcam, que está tendo visualização de tudo que ocorre dentro da sua casa, e isso vai ficar cada vez mais presente. E aqui vem um conceito chamado o Mirai, né? O Mirai em si, ele é um malware que ficou muito, muito, muito conhecido, né? Porque no passado aconteceu um caso nos Estados Unidos, um ataque numa infraestrutura de uma internet DIN, né? Que só ficou realmente conhecida porque afetou estruturas como Twitter, Amazon e alguns portais de notícia, né? E esse ataque em si, ele foi utilizado basicamente o sistema de CFTV. Não foi nada além disso. Descobriu-se que essa botnet aqui, ela existe, ela é muito grande e ela só utiliza sistemas de CFTV. Ainda não conseguiram derrubar ela, mas ela é basicamente construída em cima desses sistemas. E que hoje, para você ter uma ideia, o total de sistemas que já estão contaminados com minários são cerca de 150 mil. Agora imagina 150 mil dispositivos disparando informação para um único ponto. Para você ter uma ideia aqui, eu tenho até um dado anotado aqui, que o tráfego gerado pela Mirai chegou a 1.2 terabits por segundo. Então isso aí é coisa de louco. E esse conceito de botnet, ele é um pouquinho complicado porque quem faz parte da botnet não tem nenhum tipo de ciência que isso está acontecendo. Porque ele não afeta nenhum tipo de configuração do equipamento. Ele continua rodando normalmente. Porém, qualquer comando que o Command Control solte, o seu equipamento ele irá responder, né? E quando a gente trata de um sistema de CFTV, para ele poder vender essas informações, vender essa câmera e assim por diante, é muito mais fácil. Aqui. Pá. E aqui um pouco das questões que são mais utilizadas hoje para a prevenção no sistema de CFTV, né? A VPN é para fazer total segurança de transporte de informações de um ponto para outro. A VPN ela se compromete a levar essas informações de forma criptografada. É um tunelamento que é fechado entre dois sites, né, formando uma zona virtual totalmente privativa. E aí você já tem criptografias avançadas, de 256 bits, chaves dinâmicas. Então aqui já é uma coisa um pouco mais complicada, né? Que hoje, para quem trabalha com CFTV, eu vejo que às vezes encontra muito estudar. Aqui. A VLAN. Antigamente, no sistema analógico de CFTV, era necessário que você tivesse uma total infraestrutura totalmente dedicada para o sistema. Então, era cabo dedicado, sistema de alimentação dedicado. E hoje, com a chegada do CFTV-IP, isso se tornou totalmente homogêneo, né? A informação que é enviada no sistema de CFTV, ela vai rodar pela mesma infraestrutura que vai rodar um sistema de, sei lá, de video wall, um sistema de RDP e assim por diante. Então, a questão da VLAN, ela é muito importante porque qualquer um que tenha acesso a uma infraestrutura, se ele conseguir ter um acesso lateral, ele sabe tudo o que está acontecendo, ele consegue snifar. Para vocês terem uma ideia, existe um hospital aqui em São Paulo, um hospital bem famoso, que a rede é toda aberta, toda aberta, toda aberta. E levando um roteador lá que eu levei para configurar, jogando um comando simples de ARP para você ter uma visualização de tudo aquilo que está ao seu redor na rede, ele voltou tudo. Desde servidores, a impressoras, sistemas de CFTV e assim por diante. Então, simplesmente, qualquer um que espetasse um cabo naquela rede poderia ter acesso e simplesmente parar o edifício. A VLAN é uma coisa simples, é uma coisa de fácil configuração, simplesmente você vai taguear um serviço, taguear uma porta e falar que esse serviço, que essa porta, ele só vai trafegar
com as portas com o mesmo tagueamento, né? Para não ter nenhum tipo de acesso lateral. É um conceito muito simples, mas que o pessoal ainda, focado nessa parte do CFTV, ainda não vê com os olhos, infelizmente. E isso porque hoje em dia é muito mais fácil você ter uma infraestrutura que suporte tudo isso, né? Já está acessível, já existem equipamentos aí, suítes a custo baixo no mercado, onde é possível você trabalhar uma VLAN, onde já é possível você já ter um roteador, um firewall na ponta para poder trabalhar uma VPN a baixo custo. E são coisas que, levando para um valor final do projeto, sobem coisa de 600 a 800 reais. E que no final podem fazer uma diferença absurda. Recentemente, houve um contato aqui com um amigo meu, que ele me perguntou, poxa, eu queria fazer o transporte de um sistema de CFTV, de um site para outro site, e eu não sei como fazer isso. E aí ele precisa de um software aberto para poder fazer isso, um software aberto. E a gente conversou, mostrei para ele a diferença. E até então ele acabou adquirindo, né, 2 UTMs, colocando um de cada lado. E por incrível que pareça, com uma semana com o sistema instalado, ele puxou um relatório para mim e falou assim, cara, você acredita que eu sofri um ataque de negação, que eu sofri cerca de 600 pings, né, em coisa de um segundo? Não é muita coisa, mas eu fiquei admirado porque foi coisa de curto intervalo de tempo. E que, de repente, se ele não tivesse um sistema um pouco mais eficiente, ele poderia ter tido alguns problemas. Porque o sistema de CFTV em si, ele não pode parar. Ele é a garantia de que o cliente final vai ter, de que as informações estão lá, de que o que aconteceu está armazenado, de que isso pode ser consultado no futuro, caso venha algum problema. E a questão é essa, é backup, é segurança, e sempre manter a alta disponibilidade do sistema, né? E aqui o último conceito que a gente tem, que eu deixo até como uma recomendação forte em relação a todo o restante para vocês, que seria a utilização de um firewall dentro da arquitetura. Se a gente falar da história do equipamento, no início o firewall ele era um conceito simples, era um bloqueio de uma porta, uma liberação de outra porta, IP de origem, IP de destino, somente isso. Mas hoje, nós já temos o que são chamados de Next Generation Firewall, né? Ou Firewall de próxima geração, ou UTM, como alguns conhecem por aí, né? Que, além de ele embarcar essas questões de bloqueio de porta, de controle de rede, ele também traz o controle em cima de ameaças. Então, você já vai ter... Opa... Então você já vai ter uma questão de um antivírus embarcado no equipamento, né, um antivírus de gateway, para poder fazer toda a filtragem de malware que passe por essa caixa. Você já vai ter questões como o IPS, fazer a detecção de tráfego não autorizado, né, não identificado. Tem questões como anti-spam, que hoje o e-mail em si, dentro de uma estrutura, dentro de uma empresa, de um conceito empresarial, ele será a principal ferramenta, a porta de entrada para um ataque. Então, qualquer coisa que entre por um e-mail que não seja pega, de repente o cara pode estar rodando lá um arquivo que vai sequestrar seu computador e assim tornar ele um zumbi. E assim poder fazer um acesso lateral, chegar numa câmera. O que tem que acontecer é bloquear antes de entrar. E se entrou, bloquear para que não saia. Simplesmente assim. O Faro hoje, ele consegue trazer para a gente uma granularidade muito grande, até não somente para questões como o CFTV, mas você consegue já fazer balanceamento de carga, trabalhar com o QoS em cima dos serviços do CFTV, fazer com que não te gargalo num determinado link, né? Simplesmente isso aí saia por um determinado link, não sobrecarregue o outro, e assim por diante. Então, o Faro hoje é um principal aliado na questão da segurança. Faro não pode ser descartado. Faro, troca de senha, um controle em cima da rede, gestão, esses são pontos que
tem que ficar cada vez mais fixados dentro da mente de quem está fazendo a gestão de uma rede. Bem, agora eu vou abrir aqui uma janela para se alguém tiver alguma dúvida, quiser debater algum ponto. Sim, essa apresentação será compartilhada. Inclusive, eu vou passar para o Eric algumas ferramentas, até para vocês terem isso dentro de casa, né? Por exemplo, uma coisa que eu posso passar para vocês é um conceito de proteção contra ransomware, que é uma coisa que eu quero embarcar que faz uma grande diferença. Que é um emulador que ele vai fazer uma varredura no seu computador e dizer se o seu antivírus ele pega ou não determinado ataque. Então isso aí é uma ferramenta simples, mas que é complicado você conseguir isso aí no mercado. Mas vai fazer uma grande diferença para vocês. E vou levar também alguns outros materiais, conceitos de TCP/IP. Se o pessoal estiver interessado, eu tenho grande quantidade de arquivos sobre esse assunto. Leandro, tem uma pergunta aí do Wallace. Sim. Deixa eu ver aqui. Não só do Numa Wallace. estrutura de Sim. Isso. Numa estrutura de CFTV remoto, você recomenda o uso de DNS do fabricante? Sim, o DNS em si, ele não é algo que possa ser descartado, mas que ele, por si só, não vai fazer toda a questão da segurança, né? O serviço de DNS, ele só vai garantir para você, vamos falar voltar um pouco isso aí, o DNS, né? O DNS em si é aquele Domain Name Service, ele vai fazer basicamente a resolução do endereço por nome. Então, o que o DNS vai fazer? Ele simplesmente não vai trabalhar em cima de nenhum tipo de endereço IP. Ele vai garantir para você uma conexão um pouco mais flexível, vamos falar assim. Mas em relação à segurança, é importante você ter outros fatores. Porque o DNS você vai garantir somente a conexão, né? Ao final será enviado o portfólio de serviços e produtos para todos vocês, né? Assim como a apresentação. Existe algum software de gestão de câmeras gratuito que trabalhe com câmeras OnVIF? Hoje nós temos no portfólio um software da Samsung, né? E esse aqui eu posso encaminhar para vocês também. Ele também trabalha com essa questão do OnVIF. Existe equipamento para VPN exclusiva para cliente ou será necessário contratar um serviço? Aí é uma questão de VPN. Quando a gente faz VPN site to site, então nós temos dois equipamentos conversando. Agora, VPN exclusiva para cliente, você vai ter geralmente um cliente instalado na máquina do usuário, né? E esse cliente ele consegue se conectar ao UTM, ou roteador, que vai estar fechando o tunelamento. Isso é uma coisa que a gente utiliza, por exemplo, aqui na Axiom. Tem gente que faz um acesso remoto, gente que trabalha em home office, tem um cliente instalado na máquina e esse cliente fecha o túnel com o roteador que fica aqui na nossa ponta. E a única coisa que você vai precisar em si é do UTM, né? Existem alguns UTMs que não pedem, existem outros que pedem, e aí tem que ver qual que se adequa melhor ao seu bolso. Vamos ver aqui. Não conhecia essas ferramentas de Shodan em Secan, como você falou. Mas fica muito difícil de convencer o cliente de aplicar essas seguranças. Sim, só que a principal ideia que precisa ser apresentada para o cliente é que esse conceito do Shodan, do Insecan, eles foram inventados basicamente para
posso dizer, para conscientizar as pessoas. São essas palavras que os desenvolvedores utilizaram. Inicialmente foi para conscientizar. Eles não sabiam que isso ia chegar onde chegaram. Só que existe um ponto muito importante. O que o cliente precisa entender é que isso é uma conscientização que ele vai ter que ter. Porque o Shodan está lá, ele vai mostrar para ele que simplesmente aquela câmera que está filmando dentro de toda a estrutura dele pode estar para fora. Imagina você chegar isso para um banco, para uma empresa de valores, e falar para essa empresa de valores que o time interno de gestão deles, pelo fato de não ter alterado a senha padrão, de não ter alterado o IP padrão, de ter uma porta de um serviço aberta, pode fazer com que toda aquela estrutura que eles têm lá, que é totalmente sigilosa, seja divulgada para fora. Porque o complicado de tudo isso é que o Shodan, por exemplo, ele mostra a localização. Ele não mostra somente a câmera, não mostra somente o equipamento, não mostra o IP, ele mostra no mapa a localização. E tenho certeza que para quem está prezando no CFTV, ele não vai querer ter as imagens divulgadas e que qualquer um tenha acesso para onde aquilo está apontando e onde aquilo está localizado, né? Bem, nós realizamos consultorias, etc. Traz para a gente esse caso de consultoria, se vocês quiserem algum tipo de análise mais profunda da estrutura, vocês podem entrar em contato com o nosso time de vendas aqui da Axion, ou direto com o Eric, axion.com.br, e trazer para a gente a oportunidade. É possível sim a gente acessar, fazer algumas boas práticas, de repente fazer um treinamento sobre alguma solução, aplicar um treinamento de um conceito básico, de repente que o pessoal de uma revenda não saiba, como fechar uma VPN, um conceito básico de TCP/IP, traz para a gente a necessidade que a gente consegue analisar com carinho e com certeza a gente vai resolver. Você tem algum roteador com 2 portas WAN para backup de internet, um firewall no portfólio de produtos? Sim, hoje nós temos um portfólio bem grande, né, nessa parte de TI Network. Eu sou o pré-vendas responsável aqui por essa vertical na Axion, né, então vocês podem falar direto comigo. Mas nós temos roteador, equipamentos que fazem a parte de roteamento, a parte de segurança, trazem essas funcionalidades de segurança que eu mencionei, né, antivírus, etc, etc. Então você vai conseguir conectar 2 links, 3, 4, fazer balanceamento de carga, tudo isso a gente tem em portfólio. E o melhor de tudo isso, a baixo custo. Em questão de firewall, seria bom ter a parte, como por exemplo o Sophos. E sim, o Sophos em si, ele é um UTM, né? Ele já tem o firewall embarcado dentro dele. Então, ele seria, se a gente for falar, ideal para esse cenário que a gente está falando, né? Porque ele tem todas as questões de segurança dentro dele, ele recebe atualizações em tempo real da fábrica, ele tem uma atualização automática de assinaturas de ataque, ele já vem preparado por default para poder fazer a proteção contra ataques de negação de serviço, por exemplo. Então, hoje, nós temos em portfólio Sophos, temos Axo, são ferramentas fenomenais e que já tem todas as questões embarcadas. E com relação a essas câmeras P2P na internet, estão totalmente abertas? Sim, nesses sites que são divulgados, essas câmeras que são divulgadas em si, é que aqui eu não tentei acessar nenhuma, mas em geral elas estão com IP padrão, senha padrão, então qualquer um pode acessar. É totalmente aberto. Então, para implementar uma rede com CFTV, que vai estar em uma rede corporativa, eu devo colocar um switch com uma VLAN saída para a internet, deve ser através de uma VPN? Então, a VPN ela vai ser utilizada somente se você for fechar tráfego entre localidades distintas. Se você tiver tudo localmente, e, sei lá, remoto você queira fazer somente uma visualização, e aí você pode fechar uma VPN de um cliente para esse roteador.
Mas essa questão da VLAN em si, ela vai ser importante internamente para que não tenha nenhum tipo de acesso lateral, né? Para que não nenhum acesso que venha de outro sistema consiga cair no seu sistema de CFTV. E essa questão da VPN vai ser importante para visualizações de streams que sejam enviados para fora. Você oferece material e curso de rede desses conceitos básicos? Foi o que eu disse anteriormente. Traz para a gente a necessidade do que vocês precisam saber, do que vocês precisam configurar, do que vocês não saibam, que a gente vai analisar com carinho, que a gente pode agendar um treinamento aqui, somente com o conceito básico de rede. Mostrar desde o princípio do como funciona um sistema, um sistema IP, TCP/IP, o que é um número binário, se não souber, e assim por diante. Um conceito básico de roteamento. Leandro? Oi? Desculpa, é o Eric. Desculpa atrapalhar. Gente, eu vou. Só querendo cortar rapidinho, mas esse ponto levantado a respeito de treinamento. No e-mail que eu envio para todos vocês, se vocês tiverem ou identificarem alguma necessidade de treinamento que a gente possa fazer aqui, algum treinamento, não webinário especificamente, mas algum treinamento físico que a gente possa fazer na nossa estrutura, como essa parte de segurança, me respondam no próprio e-mail, que fica bacana, que de repente a nossa intenção é personalizar tudo que nós fazemos. Ou seja, se a gente detectar uma determinada necessidade de mercado, a ideia é a gente criar alguma resolução para isso, ou que seja na forma de certificação, que seja na forma de treinamento, que seja na forma de webinar. Então, uma das formas que a gente tem de identificar é justamente com o respaldo de vocês. No e-mail que eu encaminhar, se vocês quiserem me responder com alguma necessidade que vocês tenham, seja de qualquer tipo de treinamento, seria bastante bacana para a gente conseguir personalizar o máximo possível conforme a necessidade de mercado. Tá bom? Obrigado. Exato. Existem conceitos até como wireless, né? Que o pessoal tem muita dificuldade, porque além de trabalhar, porque tem gente que pega a parte do CFTV numa obra, mas acaba caindo para poder fazer outra parte da estrutura. E aí outras vezes não, aí começa a bambear um pouco, né? Porque não sabe como funciona o Wi-Fi, não sabe o conceito, assim por diante. Traz para a gente tudo isso que a parte de redes a gente resolve. A apresentação será enviada no fim. Fiquem tranquilos com relação à apresentação. Assim que terminar, no máximo até amanhã, eu devo encaminhar essa apresentação a todos. Por isso que quem entrou no meio da apresentação, eu vou pedir para que todos vocês, novamente, vou dar a mesma instrução que eu dei lá no começo. Clique lá em cima, vocês baixaram o GoToMeeting, clique lá em cima onde está escrito GoToMeeting, tá? E a primeira opção é Edit Your Name and Email. Então, editem corretamente o nome e e-mail de vocês, que a partir de um relatório que eu exporto da ferramenta, eu consigo encaminhar tanto a apresentação que o Leandro fez, quanto o arquivo em PDF dela, tá? Então vocês fiquem à vontade, inclusive para encaminhar para quem vocês acharem melhor, para a sua equipe de trabalho, para os seus clientes, até para eles, como o Leandro falou bem aí, até é necessário sim que os clientes comecem a ter um pouco mais de consciência com relação aos ataques. Isso está cada vez mais comum, né? E quando a gente fala dos sistemas de CFTV IP, eles estão sim na mira dos hackers. Então, por favor, é interessante para que vocês sirvam como multiplicadores dessa informação para os clientes finais. Tá? Então, seria muito importante, um dos nossos principais objetivos aqui não é simplesmente em vender coisas, não é vender, só vender produtos, não é isso. A nossa intenção com esses treinamentos é também conscientizar e passar um pouco de conteúdo tanto para vocês e para que vocês sirvam como multiplicadores para os clientes finais. Tá? Esse talvez seja o ponto principal. Vocês perceberam que essa foi uma apresentação muito conceitual, né? Porque esse é o objetivo, é mostrar o conceito, é mostrar que isso está em voga, é mostrar que isso pode acontecer a qualquer momento. Tá? Então vocês não vão querer ser um integrador ou uma revenda que instalou um sistema de CFTP/IP num cliente e que depois ele foi invadido justamente por isso que vocês instalaram. Eu acho que esse é o ponto fundamental da coisa. Perfeito. Acho que é isso. Perfeito. Leandro, Adicionar o e-mail eu vou mesmo? até, desculpa, eu vou até colocar seu e-mail aqui para todo mundo, para quem quiser mandar qualquer dúvida para o Leandro, é o lsilva@axion. Queria muito agradecer aí por todos. Fique à vontade aí, Leandro. Obrigado, viu? Nada. Agradeço cada um. Precisando de algo, conto sempre conosco.
Valeu, gente. Um ótimo dia. Contem com a gente aí no que precisarem. Muito obrigado.